Olá pessoal, sou o professor Daniel, bem-vindos à terceira e última parte dessa segunda aula da disciplina de geradores e motores elétricos aqui do módulo básico, do curso de mecânico para aeronaves. Então, nessa terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre os motores de corrente alternada, ok? Principalmente sobre dois tipos de motores de corrente alternada mais utilizados, os motores de indução e os motores síncronos, ok? Bom, inicialmente, o que é um motor CA, ou quais são as características do motor CA em relação ao CC? Bom, os motores CA eles são mais econômicos que os motores CC, eles têm a vantagem de não utilizar escovas, ok? Que nem os motores CC precisam, não precisam do comutador, ou coletor, né? Eles necessitam então de menos manutenção, eles são adaptados para aplicações de velocidade constante, que necessitam de velocidades constantes, podem ser utilizados tanto em linhas que tenham fornecimento de energia monofásica ou trifásica, e os motores CA mais utilizados em aeronave são os motores síncronos e os motores de indução, que a gente vai ver agora. Bom, a classificação dos motores de corrente alternada se dá de várias maneiras, especificando frequência, tensão e potência. Por exemplo, a potência é dada em cavalos vapor, ou horsepower, que é equivalente, um HP é equivalente a 745,7 watts. Então, se você quer saber, qual é a potência de um motor que é dado em HP, meio HP, um terço de HP, é fácil calcular a potência desse motor em watts. A voltagem de trabalho, ou seja, a voltagem que a gente precisa aplicar ao motor para ele funcionar. Então, essa voltagem, em geral, ela é especificada para o motor, no caso de aeronaves, pode ser, por exemplo, 115 volts, já que essa é a tensão gerada pelos geradores das aeronaves maiores, mas não necessariamente, porque não precisa necessariamente ser essa tensão, porque a tensão alternada a gente pode alterar ela, aumentar ou diminuir utilizando um transformador. A corrente nominal também é especificada, que ela diz o quê? Quando eu tenho uma carga nominal, ou seja, a carga para a qual o motor foi projetado, por exemplo, um motor de 1 HP, se eu aplico uma carga de 1 HP nesse motor, a corrente que flui enquanto o motor está trabalhando sobre essa carga é chamada de corrente nominal. A velocidade do motor é dada em rotações por minuto e ela vai depender tanto da frequência da tensão que eu aplico, porque o motor CA ele funciona com tensão CA, que tem uma determinada frequência. Então essa frequência ela influencia na velocidade do motor, bem como o número de polos do motor. O número de fases também, um motor CA ele pode ser projetado para ser ligado em uma linha monofásica ou para ser ligado numa linha trifásica, e a frequência do motor, ou seja, o número de ciclos por segundo da tensão em cada fase do motor, ou seja, a tensão que eu aplico no motor, em aeronaves, por exemplo, a gente já sabe que a tensão disponível é 400 Hz, em instalações residenciais a gente tem 60 Hz, então essa é a frequência da tensão elétrica que eu aplico no meu motor, não necessariamente é a velocidade do motor, ok? Porque essa depende também do número de polos. A gente pode ver esse cálculo da velocidade do motor por essa fórmula simples aí, ou seja, a velocidade de um motor em rotações por minuto, a gente pode calcular simplesmente multiplicando a frequência da tensão que a gente aplica por 120 e dividindo pelo número de polos. Então, se eu tenho um motor que eu estou utilizando na minha casa, com 60 Hz, eu vou multiplicar 120 vezes 60 e vou dividir pelo número de polos do motor, que aí eu vou ter que saber como ele foi construído, se foram 2 polos, 4 polos ou 6 polos. Como a frequência em aeronaves é 400 Hz, então para um mesmo número de polos é fácil da gente ver que os motores de corrente alternada, eles giram quase 7 vezes mais rápido quando eles são utilizados nas nossas casas, Se você pegar um motor que é projetado para ser utilizado numa aeronave e colocar numa residência, ele vai girar quase 7 vezes mais rápido, mas isso é uma experiência que tem que se fazer com cuidado, Porque senão ele pode simplesmente se estragar, Pode se danificar. No caso do avião, se a gente tem um motor do avião que gira muito rápido, a gente pode, aliás, se a gente tem um motor, que a gente
consegue um torque, mas esse torque é muito rápido, a gente pode utilizar a técnica de caixa de redução, né, para diminuir a velocidade e poder utilizar a velocidade de um motor em outras aplicações que necessitariam de velocidades menores. Bom, o motor de indução é o primeiro motor que a gente vai dar uma olhadinha hoje. A gente vai primeiro falar sobre o motor de indução trifásico, porque ele é mais simples que o monofásico, ok? Então eles também são chamados de motores de gaiola. Por quê? Porque eles têm um campo magnético estacionário, ou seja, um campo magnético que é gerado no estator, na parte fixa do motor, e a parte do rotor, a parte que gira, ela não tem bobinas, ela não tem fios elétricos, ela não tem nem conexões elétricas, ela é simplesmente uma gaiola de material metálico, né, alumínio, cobre, ferro, né, e essa gaiola, ela sofre indução do campo magnético, então correntes elétricas são geradas nessa gaiola, e essas correntes geram, por sua vez, um campo magnético que interage com o campo magnético do estator, fazendo essa gaiola adquirir, né, um movimento rotativo, então fazer o motor funcionar. Então, os motores de indução, eles induzem num determinado material ferromagnético correntes, né, ou um campo magnético que permitem que esse rotor gire, mas não existe conexão elétrica no rotor. A conexão elétrica é simplesmente no estator, onde está sendo gerado o campo magnético variável. Esse campo magnético agora ele não é fixo, ok? Os polos, por exemplo, polo 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui no desenho, eles não são sempre fixos. Por exemplo, o polo 1 não é sempre norte, o polo 2 não é sempre sul, né? Eles vão variando, e é essa variação que faz com que o rotor, que a gente consiga induzir no rotor um campo magnético, correntes que produzem um campo magnético e que geram, então, um torque, ok? Bom, o motor de indução trifásico, ele tem uma característica, um aspecto interessante, que é a questão do slippage, ou deslizamento. Ou seja, esse campo magnético que eu gero ao redor na parte do estator do meu motor de indução, ele é um campo magnético variável, então ele tem uma frequência, ele pode ser, por exemplo, de 400 Hz, a variação dele. Só que a velocidade do meu rotor, da gaiola, né, ela sempre é menor que a velocidade de variação do campo magnético. Ela não consegue nunca atingir a chamada velocidade síncrona. A velocidade síncrona é a velocidade de variação do campo magnético. Só que eu não consigo fazer com que o meu rotor ele gire na mesma velocidade, porque se isso acontecesse, os dois campos magnéticos, tanto do estator quanto do rotor, eles estariam em fase. E estando em fase, não existiria torque, então o torque seria zero. Então o que faz realmente o motor de indução funcionar é o deslizamento, é a diferença, né, é o atraso que o rotor tem em acompanhar o campo magnético externo. Então o campo magnético externo ele varia rapidamente e o rotor ele gira um pouco mais lentamente que esse campo magnético, porque se não fosse assim o meu motor não funcionaria, ok? Esse deslizamento, também chamado de slip, né, que é a diferença entre a velocidade do campo magnético e a velocidade do meu motor, a velocidade mecânica da gaiola, é calculado em termos de uma porcentagem, ok? Então eu posso simplesmente fazer uma razão entre as duas velocidades e eu tenho o slip de cada motor. Bom, no caso de um motor de indução monofásico agora, ok? Eu tenho um campo magnético que também é gerado na parte do estator, só que esse campo magnético, ele às vezes chega a zero, né? Ou seja, ele é um campo nulo, porque eu só tenho uma fase, e a minha onda senoidal, ela sai do zero, vai até o máximo, volta para o zero, chega até o mínimo e volta para o zero. Então, nesses pontos onde a minha tensão senoidal é zero, eu estou gerando um campo magnético nulo. Então eu teria um torque nulo, né? Então, por essa característica, os motores de indução monofásicos, eles necessitam, para iniciar o movimento, de algum elemento, né, de algum dispositivo que cause uma pequena distorção no campo magnético e permita induzir um ligeiro torque inicial, e esse torque inicial, então, ele permite que o motor comece a girar e entre em funcionamento. Existem várias maneiras de criar esse torque inicial, ok? Para compensar, né, o problema do campo pulsante.
esse torque inicial, em geral, ele é feito com um outro enrolamento ou com um dispositivo simples, como, por exemplo, um anel de cobre, né? Então, eu estou mostrando aqui nesse slide essa maneira de dar partida nos motores monofásicos de indução, utilizando um polo sombreado, se chama, onde a gente pega um dos polos do estator, ok? Está mostrado aqui nessa imagem, e a gente coloca um pequeno anel de cobre. E esse anel de cobre, ele distorce o campo magnético. Esse campo magnético, ele fica concentrado aqui mais na esquerda e fica um campo menos concentrado na direita. Então esse rotor, ele é impulsionado, né, ligeiramente no sentido anti-horário quando eu ligo o meu motor na energia elétrica. Então esse polo sombreado permite dar um torquezinho pequeno no início, né, do movimento do rotor, e aí depois os próprios polos, os outros polos tomam conta, né, de gerar o torque necessário, e aí a própria inércia do rotor já não permite que o motor pare novamente, ok? Os motores monofásicos, uma coisa interessante é que eles são utilizados para cargas menores que os motores trifásicos, porque a potência dele é pulsante, ou seja, ela chega a zero em alguns momentos. Então eu não posso ter uma carga, não posso querer controlar cargas muito grandes, porque essas cargas muito grandes, nesses momentos de campo magnético nulo, elas podem fazer o meu motor parar, né? Vamos ver então agora outras maneiras de fazer essa partida inicial, que é que é o mais importante, né, na questão do motor de indução monofásico, é como é que a gente faz ele partir, como é que a gente faz ele iniciar. Então a gente viu que a gente pode usar um polo sombreado, mas a gente pode também usar uma fase dividida. O que é a fase dividida? A fase dividida é um novo enrolamento de campo, ou seja, a gente cria um novo enrolamento de campo, só que esse enrolamento de campo, ele produz um torque inicial porque ele está em defasagem com os enrolamentos de campo que são utilizados depois no regime permanente do motor, ok? Então ele tem um deslocamento de 90 graus, que quando eu ligo o meu motor, esse enrolamento, ele gera um pequeno torque defasado de todos os outros torques e permite que o meu rotor inicie o seu giro. Esse enrolamento de partida, ele depois tem que ser desligado do sistema, né, para que ele não fique atrapalhando o funcionamento do motor. Então utiliza-se uma chave acionada por rotação, chamada de chave centrífuga, que é uma chave que abre, né, ou seja, ela desconecta o circuito à medida que o circuito vai aumentando a sua rotação, a sua velocidade de giro, né. Em geral, ela é programada para que, quando atingir 25% da rotação nominal, essa chave abra, porque ela já não é mais necessária, porque o enrolamento ele só é necessário realmente no início, né, quando a gente liga o motor. Bom, uma outra maneira de fazer é utilizando um capacitor de partida, muitos de vocês talvez já tenham visto isso, né? Esse capacitor de partida, ele produz uma tensão que está defasada também de 90 graus e gera, então, por essa tensão defasada, um campo magnético também defasado, né, em relação a todos os outros campos magnéticos, e a gente obtém novamente um campo magnético defasado que permite gerar um pequeno torque inicial. É um torque que não permitiria girar o motor, né, mas ele permite dar um pequeno empurrãozinho no início para que o motor entre em funcionamento, e depois ele é desligado do circuito novamente com uma chave, né, acionada por rotação. Uma diferença interessante entre um motor monofásico com capacitor de partida e um outro apenas com fase dividida é que com o capacitor de partida a gente consegue um torque inicial um pouquinho maior, ok? Então ele é um pouquinho mais fácil de você fazer ele iniciar do que com apenas um enrolamento de partida, como a gente viu no slide anterior. Bom, algumas outras considerações sobre os motores de indução são que os motores de indução, os monofásicos, eles podem ser invertidos facilmente, apenas invertendo aquele torque inicial, ou seja, se eu dou um empurrãozinho inicial no sentido horário, ele gira no sentido horário. Se eu empurrar ele inicialmente para o sentido anti-horário, ele começa a girar no sentido anti-horário, ok? O que não é possível fazer
se eu tiver o polo sombreado, porque o polo sombreado ele tem aquele anel de cobre que já é fixo numa determinada posição, então o torque inicial ele é sempre dado na mesma direção, né? Sempre no sentido, por exemplo, anti-horário ou anti-horário, então não é possível alterar a direção de um motor CA de indução quando ele tem o torque inicial, quando ele tem o torque de partida dado por um polo sombreado. Os motores trifásicos, aqueles que a gente viu antes, eles podem também ser invertidos se a gente inverter apenas uma das fases, isso já ocorre. No caso de motores trifásicos e bifásicos, caso eles percam alguma das fases, né, ou seja, ela seja desligada ou o gerador perca uma das fases, eles ainda continuam trabalhando com uma potência, entretanto, um pouco menor, né? No caso do trifásico, ele trabalha com uma potência de 1/3 a menos, e do bifásico, uma potência de metade da potência total. Os motores trifásicos, eles não iniciam se alguma das fases não estiver conectada. Então, todas as 3 fases, ou 2 fases, né, no caso dos bifásicos, eles precisam estar conectadas no início, senão eles não iniciam, né? Embora eles possam funcionar depois que já estejam em regime permanente. Bom, terminando essa nossa última parte, a gente vai falar um pouquinho, bem breve, sobre os motores síncronos. Qual é a diferença dos motores síncronos para os motores de indução, ok? Então, os motores síncronos, eles são muito parecidos com os alternadores na construção deles, né? Eles têm um campo magnético que é gerado no estator, só que esse campo magnético agora não é fixo, né? É um campo magnético que gira, da mesma forma como no motor de indução, é um campo magnético variável, e no rotor eu não tenho apenas uma gaiola, aí eu tenho uma conexão elétrica, e onde eu tenho um campo magnético fixo, constante, né, gerado por uma tensão CC. Então, quando eu tenho esse meu campo magnético ao redor, no estator, né, variando, interagindo com o campo magnético fixo, né, ou constante do que está sendo gerado no rotor, a interação entre esses dois campos magnéticos gera o torque e permite que o motor entre em funcionamento. Esse motor é chamado de motor síncrono porque ele gira sempre na mesma velocidade que o campo magnético que está sendo gerado, né, o campo magnético variável que está sendo gerado no estator. Então, se eu aplico, sei lá, 60 Hz, né, e eu consigo gerar um campo magnético que varia 60 vezes por segundo, o meu motor, ele também vai girar, né, 60 voltas por segundo, ok? Então, eu consigo controlar exatamente a velocidade do motor, eu não tenho que me preocupar aqui com o deslizamento, né, ou com o slip, porque o motor, ele sempre gira na mesma velocidade, né, ou no múltiplo da velocidade do campo magnético do estator. Então o torque, ou seja, a força, né, que é gerada no rotor, ela não depende agora de correntes induzidas na armadura, né, ou seja, não existe aquela indução de correntes na gaiola, é simplesmente a interação entre os dois campos magnéticos. Então o torque vai depender da força desses campos magnéticos, né. Se eu tiver campos magnéticos de grande magnitude, eles vão interagir com mais força e vão gerar um torque mais potente. Esse motor, se eu vario a carga que é aplicada nele, né, eu coloco ele para fazer algum trabalho, só que se esse trabalho ele não é de carga constante, ele vai perder o sincronismo, ou seja, ele vai parar de funcionar na mesma velocidade. Mas à medida que eu torno essa carga constante de novo, ele consegue recuperar a velocidade e volta a trabalhar na chamada velocidade síncrona, ok? Então, como eles têm a garantia de funcionar sempre na mesma velocidade, numa velocidade sempre constante, a aplicação deles mais óbvia para os motores síncronos é para cargas, né, aplicações que necessitam de uma frequência que é controlada e sempre estável, ou seja, sempre a mesma, que ela não muda. Bom, a gente chega assim ao fim dessa terceira parte da aula 2 da disciplina de geradores e motores elétricos, terminando o nosso curso aqui, falando dos motores de corrente alternada, ok? Eu agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos para vocês, até a próxima.